Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, em propriedade intelectual, a Justiça Paulista liberou o uso de Ivete Clariô na turnê da Ivete Sangalo. E no Constitucional, uma liminar do ministro Gilmar Mendes mexeu nas regras de impeachment de ministros do STF. No eleitoral, o TSE voltou a afastar a inelegibilidade quando as contas rejeitadas já estão prescritas. E no tributário, o STJ discute o alcance da modulação que tirou o teto de 20 salários nas contribuições ao Sistema S. E ainda no Constitucional, a Câmara aprovou um projeto que limita decisões individuais de ministros do STF e unifica o rito das ações de controle concentrado. E antes de passar para o episódio, como sempre, a gente vai ler aqui um comentário, e o comentário de hoje é o do Felipe. Ele falou assim: excelente episódio, um ótimo início de dia com as informações pertinentes do LAU. Infelizmente, é impressionante perceber que ainda temos agressões fortes a direitos humanos, como, por exemplo, trabalhos análogos à escravidão. Pois é, Felipe, a situação fica muito complicada quando a gente para pensar sobre isso. E eu também quero mandar um abraço a Shirley Gomes, que comentou na edição passada, e a Bela, que foi aniversário dela ontem. Então, parabéns, Bela. E fiquem ligados porque eu garanto que no final nós temos uma surpresa incrível para vocês. Mas antes de tudo, como de costume, já sabe, pegue o café, coloque o fone e bora entender como essas notícias estão movimentando o direito no Brasil. E começando com propriedade intelectual, a segunda Câmara de Direito Empresarial do TJSP confirmou por unanimidade que Ivete Sangalo pode usar o nome Clariô em sua turnê, afastando nesse momento a acusação de violação marcária feita pelo grupo musical Clariô em agravo de instrumento. O grupo alegava que o título Ivete Clariô violaria suas marcas registradas, Grupo Clariô e Do Nada Clariô, protegidas pelo INPE até 2035 para serviços de produção musical e apresentações, e pediu liminar para impedir o uso da expressão, mas o pedido foi negado em primeiro grau e no tribunal. Ao analisar o agravo, a Câmara entendeu que, por hora, não há elementos suficientes para concluir que o uso de Clariô na turnê cause confusão ao público ou apropriação indevida do sinal distintivo, destacando que o nome Ivete antes da palavra contestada funciona como elemento diferenciador relevante. O relator desembargador Grava Brasil ressaltou o caráter preliminar da decisão e que a avaliação completa sobre eventual colisão marcária depende de instrução probatória na origem. Até lá fica mantida a possibilidade de Ivete seguir usando o título Ivete Clariô, enquanto o processo continua em primeira instância. Quando chega dezembro, o jurídico sente o peso, né, pessoal? Tudo parece urgente, tudo tem que ser resolvido antes do ano acabar. É atualização de processos, checagem de riscos para 2026, background check de novas contratações, revisão de fornecedores, contrato que surge de última hora e as demandas internas não param. E a verdade é simples, o que fica para depois vira dor de cabeça em janeiro. A boa notícia, ainda dá tempo de organizar a casa. Com o Escavador Business, você fecha o ano com mais clareza. Históricos completos, consultas centralizadas, IA para interpretar a informação e uma dashboard intuitiva que mostra tudo em segundos. Menos correria agora, mais tranquilidade em 2026. É só acessar o link na descrição e ver como o Escavador Business pode deixar o seu jurídico no controle. E vamos agora com o direito constitucional. O ministro Gilmar Mendes concedeu liminar nas ADPFs 1259 e 1260 e suspendeu pontos da Lei 1079 de 1950. Só o PGR pode denunciar ministros do STF e o quórum de abertura no Senado passa a ser de 2/3. A decisão também veda que o mero conteúdo das decisões judiciais sirva de fundamento para o impeachment e suspende o afastamento automático do ministro denunciado e o corte de 1/3 da remuneração durante o processo. A AGU pediu reconsideração parcial, defendendo que qualquer cidadão continue podendo apresentar denúncia, com filtros no Senado, em respeito à soberania popular, mas concordou com um quórum qualificado e com a vedação à responsabilização só por divergência interpretativa. O órgão divergiu apenas sobre o afastamento automático, que vê como mecanismo de proteção institucional. A liminar já está em vigor e será submetida ao plenário do STF em dezembro para confirmação, ajuste ou revogação. E para aprofundar um pouco mais no assunto, nós trouxemos a seguinte questão: como avaliar, à luz da separação dos poderes e da soberania popular, os impactos da decisão que restringe
restringe a legitimidade para denúncias ao PGR, eleva o quórum de admissibilidade no Senado para 2/3 e afasta a suspensão automática no ministro denunciado no processo de impeachment. Quem nos ajuda com essa questão é Benhur Botelho, advogado, professor, mestre e especialista em direito constitucional e direito público. Olá, ouvintes da LOL, como sempre é um prazer participar com vocês. Vamos lá, a Lei 1079 de 1950, ela é muito anterior à Constituição de 88. Veja bem, ela foi elaborada à luz da Constituição de 1946 e não foi atualizada pelo Legislativo, que é o poder que detém a função típica de legislar. Então, diante desse silêncio, o STF ele atua por interpretação conforme, para ajustar normas antigas ao modelo constitucional vigente. Logo, esse protagonismo ele não é voluntário, mas uma exigência do papel do próprio guardião da Constituição. No que toca à legitimidade restrita ao PGR e soberania popular, nós precisamos pensar que restringir a legitimidade ao PGR não reduz a soberania popular, ela qualifica o processo, porque a soberania se exerce por meio de instituições estáveis, não por iniciativas casuísticas. Então, o filtro técnico do PGR ele evita que o impeachment seja usado como instrumento político contra a independência judicial. Logo, quando vamos falar no quórum de 2/3, esta elevação do quórum para admissibilidade ela vai reforçar que o impeachment de ministro do STF, assim como nos demais casos, deve ser algo extremamente excepcional. Veja, chega a ser redundante. Então, ela exige um consenso mais amplo e impede que maioria simples altere a composição da corte por motivações conjunturais, preservando o equilíbrio entre os poderes. E no que toca ao fim da suspensão automática, o afastamento automático antes do julgamento vai gerar uma proteção do devido processo legal e da presunção de inocência. Então, suspender previamente o ministro apenas pela abertura do processo criaria uma instabilidade e, naturalmente, incentivaria o uso estratégico do impeachment a ponto de que nós não teríamos mais ministro no STF em pouco tempo. Logo, os 3 pontos da decisão, eles não estão fragilizando a separação dos poderes nem a soberania popular. Ao contrário, eles estão fortalecendo o funcionamento institucional do Estado Democrático de Direito, eles evitam a banalização do impeachment, preservam a independência judicial e asseguram que o sistema de freios e contrapesos opere com responsabilidade e uma necessária e óbvia maturidade constitucional. E agora, passando para o direito eleitoral, o TSE voltou a aplicar a tese de que quando o Tribunal de Contas reconhece a prescrição da pretensão punitiva, não cabe a inegibilidade da alínea G do artigo 1º da LC 64 de 1990. A decisão beneficiou Gandor Raj, eleito prefeito de Prainha, lá no Pará, em 2024. No caso, o TCU havia apontado irregularidades insanáveis em verbas federais na gestão de Raj em Almerim, de 2005 a 2008, e determinado ressarcimento, mas depois reconheceu a prescrição da punição. Mesmo assim, a inelegibilidade chegou a ser aplicada nas fases anteriores do processo eleitoral. O TSE havia mudado de posição no fim de 2024, passando a entender que a rejeição de contas, mesmo prescrita, bastaria para barrar candidaturas. O movimento foi revertido após a segunda turma do STF decidir, no caso de Paranhos, em Mato Grosso do Sul, que mudanças de jurisprudência do TSE só valem para eleições futuras em respeito à segurança jurídica. Com o voto vista da ministra Estela Aranha, que citou expressamente o acórdão do STF, e a mudança de posição do ministro Antônio Carlos Ferreira, o TSE fechou a questão de forma unânime. Reconhecimento de prescrição pelo Tribunal de Contas afasta a linha G, e Gandor Raj permanece no cargo. E no direito tributário, a Corte Especial do STJ começou a analisar se admite os embargos de divergência da Fazenda Nacional contra a modulação do tema 1079, que retirou o limite de 20 salários mínimos da base de cálculo das contribuições do Sistema S.
O mérito de que o Decreto-Lei 2318 de 1986 revogou o teto da Lei 6.950 de 1981 continua mantido. No repetitivo, a primeira seção modulou os efeitos para resguardar contribuintes com decisões administrativas ou judiciais favoráveis até a data do julgamento. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, votou por negar o agravo da Fazenda, afirmando que a própria primeira seção é competente para modular suas teses, e o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Og Fernandes. A Fazenda sustenta que a modulação foi indevida porque não existia jurisprudência dominante que caracterizasse mudança de entendimento, como exige o artigo 927, parágrafo 3º do CPC. Argumenta que a virada se apoiou em poucos acórdãos colegiados e em decisões monocráticas da segunda turma, parte delas depois revista. Entidades do Sistema S defendem a modulação como forma de preservar expectativas legítimas e estabilidade nas relações tributárias, com critérios voltados à segurança jurídica. Maria Tereza também afastou a alegação de prevenção na distribuição dos recursos, e com o pedido de vista seguem abertos e a Corte Especial poderá reavaliar a modulação feita pela primeira sessão. E no direito constitucional, a CCJ da Câmara aprovou em caráter terminativo o PL 3.640 de 2023, que restringe decisões monocráticas de ministros do STF e unifica o rito das ações de controle concentrado, a ADI, a DPF, a ADO e a ADC. A votação aconteceu no mesmo dia da liminar de Gilmar Mendes sobre impeachment de ministros e foi lida como uma reação legislativa. O texto mantém decisões individuais, mas com balizas. Como regra, cautelares que suspendem leis ou atos públicos devem ser decididas pelo plenário por maioria absoluta. A atuação monocrática fica restrita a casos de urgência, risco de dano grave, interesse social ou recesso, e precisa seguir entendimento já firmado, sendo obrigatoriamente levada à sessão seguinte sob pena de nulidade. Decisões antigas terão de ser referendadas em até 120 dias. O projeto também aperta a porta de entrada das ações. Partidos só podem propor controle abstrato se atingirem a cláusula de desempenho, federações contam com um único ente e entidades de classe precisam atuar em pelo menos 11 estados, representar toda a categoria e demonstrar pertinência temática estrita com o objeto da ação. A proposta sistematiza o rito, informações da autoridade, manifestações da AGU e PGR, audiências públicas, perícias e amici curiae, com decisões de efeito vinculante. E agora segue para o Senado, onde deve interagir com a PEC 8 de 2021. Também voltada a limitar decisões monocráticas. Enquanto isso, a liminar de Gilmar sobre o rito de impeachment de ministros segue valendo até julgamento do STF. E me conta aí nos comentários, você concorda com a ideia de limitar as decisões monocráticas dos ministros do STF, principalmente quando elas suspendem leis ou atos do poder público? Na sua visão, isso aumenta a segurança jurídica ou engessa demais a atuação do tribunal em casos urgentes? Eu quero saber a sua opinião, então não deixe de comentar aqui embaixo e bater o ponto aqui com a gente. Então é isso, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio. Muito obrigado por ter escutado a gente até o final nessa sexta-feira. Pessoal, antes de tudo, nós temos uma grande novidade para vocês que estavam sempre pedindo episódios no final de semana. A partir de agora, a gente terá um episódio especial todo domingo. Então, nesse domingo, a gente já tem encontro marcado às 6 horas da manhã. Pois é, pessoal. Eu e o Victor vamos estar aqui atualizando vocês com as principais notícias do dia bem cedinho no domingo. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Shirley Gomes, Kel Pimentel, Kellen, Gisele, a Bela, Josi Rodrigues, Karina, Diogo Lemos, a Rafa, Bianca Martins, Felipe Calou e Felipe. Muito obrigado a todos que comentaram. E para que episódios, assim como esse de domingo, que a partir de agora nós teremos, continuem acontecendo e talvez eventualmente até um no sábado, a gente precisa muito do comentário de vocês e da sua participação, que ela é muito importante. Então já deixa o seu comentário aqui, segue a gente no seu agregador de podcast preferido, ativa o sininho e também avalia a gente com 5 estrelas. Tudo isso vai ajudar muito a gente. E lembrando, a gente está na semana de retrospectiva do Spotify, então se você fizer a sua retrospectiva e se o podcast da Lolere estiver entre os seus 5 mais escutados, por favor, compartilhem e marquem a gente no @lo.lere, que a gente está repostando todos por lá. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí, pessoal.